Explicação completa sobre o livro de 2 Tessalonicenses. O livro de 2 Tessalonicenses foi escrito pelo apóstolo Paulo, provavelmente entre 51 e 52 d.C., pouco tempo depois de sua primeira carta aos cristãos de Tessalônica. A cidade de Tessalônica era um importante centro comercial e político da Macedônia, atual Grécia, e a igreja ali enfrentava fortes perseguições e confusão sobre a volta de Cristo. Nesta carta, Paulo se concentra em 3 temas principais: encorajamento para os cristãos perseguidos, correção sobre a volta de Cristo e os sinais que a precedem, instruções para uma vida cristã responsável e disciplinada. A carta foi escrita para esclarecer dúvidas e advertir sobre falsos ensinos que estavam levando algumas pessoas a um comportamento irresponsável. Temas principais de 2 Tessalonicenses: encorajamento para os cristãos perseguidos. A igreja de Tessalônica estava sofrendo forte oposição, e Paulo os lembra de que Deus é justo e que trará recompensa para os fiéis e juízo sobre os ímpios. Versículo-chave: é justo para com Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. 2 Tessalonicenses 1, 6 e 7. Explicação: Paulo assegura que Deus vê o sofrimento dos cristãos e que, no tempo certo, trará justiça. Aqueles que perseguem os crentes enfrentarão julgamento, enquanto os fiéis receberão descanso e glória junto com Cristo. A correção sobre a volta de Cristo e o homem do pecado. Algumas pessoas na igreja estavam confusas e assustadas, acreditando que a volta de Cristo já havia acontecido. Paulo esclarece que ainda faltam eventos a acontecer antes da volta de Jesus, incluindo a revelação de um líder maligno chamado Homem do Pecado ou Filho da Perdição. Versículo-chave: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2, 3. Explicação: antes da volta de Cristo, ocorrerá uma grande apostasia, rebelião contra Deus, e um líder maligno enganará muitos. Versículo-chave: e então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses 2, 8. Explicação: no final, Cristo triunfará e destruirá completamente esse homem do pecado. Paulo enfatiza que os cristãos não devem ter medo, pois Deus já os escolheu para a salvação e lhes deu o Espírito Santo para guiá-los. Advertência contra a ociosidade e o comportamento irresponsável. Alguns cristãos, achando que Jesus voltaria a qualquer momento, pararam de trabalhar e passaram a viver às custas dos outros. Paulo repreende essa atitude e ensina que todo cristão deve viver de maneira responsável e trabalhar honestamente. Versículo-chave: porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. 2 Tessalonicenses 3, 10. Explicação: a espera pela volta de Cristo não deve ser uma desculpa para a preguiça ou dependência dos outros. O trabalho é uma parte fundamental da vida cristã. Paulo aconselha que a igreja se afaste daqueles que vivem de maneira irresponsável. Versículo-chave: se alguém não obedecer a nossa palavra por esta epístola, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. 2 Tessalonicenses 3, 14. Explicação: a disciplina é necessária para corrigir comportamentos errados na igreja. Estrutura do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 1. Encorajamento aos fiéis perseguidos e promessa do juízo de Deus sobre os ímpios. Capítulo 2. Esclarecimento sobre a volta de Cristo e a manifestação do homem do pecado. Capítulo 3. Instruções finais sobre trabalho, disciplina e vida cristã responsável. Conclusão: o principal ensino de 2 Tessalonicenses. O livro de 2 Tessalonicenses nos ensina que Deus é justo e trará recompensa para os fiéis e juízo para os ímpios. A volta de Cristo ainda não aconteceu e será precedida por eventos específicos. Os cristãos devem permanecer firmes na fé e não se deixar enganar por falsos ensinos. O trabalho e a vida responsável fazem parte da vontade de Deus. Devemos aguardar a volta de Cristo com paciência e vigilância, sem medo ou ansiedade.
Essa carta nos lembra que Cristo virá no tempo certo. E até lá, devemos permanecer fiéis, vigilantes e ativos no serviço a Deus. Gostou das explicações? Curta e compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais vídeos. Vamos entender todos os livros da Bíblia e muito mais.